Sejam bem-vindos ao nosso treino léxico. Acho que hoje já é o dia 7 ou dia 8. Estamos com mais 5 palavras aqui. Estou com mais 5 palavras ao meu lado. E vou ser bem direto hoje. Primeira coisa que eu quero falar é que eu descobri que a Meta, a inteligência artificial da Google, ela é muito boa em encontrar os melhores significados e me explicar de forma muito coerente o que eu quero. E eu quero três coisas. Eu quero o significado da palavra, os três campos de uso dela, no caso a restrição de uso, e exemplo, para que eu possa me inspirar nesses exemplos que ela me dá, em cada uma desses campos de uso. Ela é muito melhor em fazer isso do que o ChatGPT, então eu vou usar a Meta para fazer isso. Inclusive, sugeriria para vocês fazerem também. No ChatGPT, depois de ter várias conversas com ele, eu cheguei numa conclusão de que ele estava forçando a barra demais para encontrar erros nas minhas frases. Só que não é isso que eu quero. Eu só quero saber se a minha frase tem viabilidade semântica. Ou seja, se ela tem coerência interna dentro do uso daquela palavra ali, entendeu? E às vezes não que ele barrasse o uso de alguma frase específica, mas ele simplesmente não respondia o que eu queria. Que era, isso aqui faz sentido ou não faz? E aí eu cheguei a uma conclusão com ele de que ele vai corrigir da seguinte forma. Ele vai primeiro, salvamos aqui, peraí. Primeiro ele vai ver se a palavra foi usada de acordo com o significado atestado por um dicionário. Segundo, ele vai ver se o contexto em que eu usei ele é compatível com a palavra e se a estrutura aparece desse jeito, a estrutura que a palavra é usada nesse contexto, e a frequência de uso. Se é muito especializado, se é de uma área muito específica de uso, que nem vai ter uma aqui que é de uma área muito específica. Ou se é de uso comum, se em qualquer texto pode observar esse tipo de uso específico. Eu acho que essa é a melhor forma de fazer esse estudo, tá bom? E a partir de agora as minhas frases vão ser trabalhadas dessa forma, tá bom? A primeira palavra de hoje, vou agora para 5 palavrinhas. Lembrando que eu também estou fazendo as revisões, então além de ver as palavras, eu estou fazendo em média 5 a 10 revisões por dia, da... Depende do Anki, né? Porque algumas palavras elas ficam muito para depois, então eu não preciso revisar, porque eu já sei muito bem o significado delas. Então às vezes acaba que passa um dia aí que eu não reviso nenhuma. Enfim, o Anki sabe o que ele faz. Primeira palavra do dia, então, é uma palavra muito legal. Eu pessoalmente gostei bastante dela. Indulgente. Não apareceu. Ou apareceu, eu não vi. Nossa, mano, isso aqui tá muito brutal. Pera aí, velho. Vou ter que excluir esse aqui e criar um novo. Aqui, texto. Isso aqui. Ok. Descartar. Aqui. Indulgente. Indulgente diz o seguinte. Deixa eu criar opacidade. O quão opaco o meu fundo é. Aqui, indulgente. Vou até dar uma diminuidinha a mais. Indulgente diz respeito a umas pessoas que são muito tolerantes. Só que tolerantes de um jeito excessivo. Então elas são muito complacentes com as coisas. Mas elas são demais, entendeu? Por exemplo, tem uma palavra, inclusive, que eu usei ontem, que era transigente. São transigentes ao quadrado, tá bom? Uma pessoa que é indulgente, ela vai, por exemplo, tirar a responsabilidade das pessoas de forma a fazer que elas não se sintam mal, mesmo que aquilo afete elas de alguma forma, por exemplo, né? Ou então, um chefe indulgente, ele é uma pessoa que, mesmo que um dos funcionários erre muito, faça muita cagada, o setor dele tá sendo arruinado por essa pessoa. Ele não demite essa pessoa, ele não leva o nome dela para um RH. Ele é só aceita, ele fala, não, tá tudo bem, pô, fica tranquilo, isso aí faz parte, faz parte do processo, vambora, né, arruma o progresso e tudo mais. É uma pessoa meio lelé das ideias, ela fica querendo, ela abusa da boa vontade das pessoas, não é, na verdade é o contrário, ela abusa da própria boa vontade, então ela é
tranquila demais. Esse é o problema dela. Aí eu criei 3 frases. O primeiro é: meu chefe é indulgente. Eu não tenho chefe, tá? Meu chefe é indulgente. Apesar de erros, ele não me demite. Apesar dos muitos erros, ele não me demite. Então eu erro, tô o tempo todo errando, mas o meu chefe ele é muito indulgente. Então ele não tá nem aí, entendeu? Talvez ele esteja, talvez ele chegue em casa e chore, porque eu tô errando um monte e o chefe dele tá cobrando ele. Mas no fim das contas, ele tá sendo indulgente comigo. A próxima é. Ela ficou um pouco estranha, mas funciona igual. Que é que psicólogos durante a sessão são pessoas indulgentes. Então eles, apesar de. Ah, são pessoas que também. Como é que eu posso dizer? Não julgam. Elas não ficam julgando as pessoas. Elas são tranquilas em relação a tudo, praticamente. Então, assim. Tu vai chegar no teu psicólogo e vai falar que tu trafica droga. Cara, o teu psicólogo ele vai ter que ter uma moral de ferro pra não te denunciar, tá ligado? Óbvio que ele vai te ajudar no limite do possível, mas ele vai ter que ser muito indulgente com isso, ele vai ter que ser complacente demais com aquilo ali, entendeu? Eu não sei até que ponto isso é desse jeito que eu tô falando, mas eu acredito que eu, sendo um psicólogo e tendo um paciente que trafica drogas, eu não poderia denunciar ele. Não sei agora. E a outra é sobre uma restrição de uso muito específica, muito especializada e que basicamente não se usa em lugar nenhum. Tu só vai ler em livros muito técnicos de culinária. Olha isso. Existem comidas que são muito indulgentes. Ou seja, elas combinam com tudo. Por exemplo, tomate. Cara, tu vai fazer um molho, qualquer molho. Tu vai fazer um refogado, tu vai fazer molho pra pizza, tu vai comer qualquer coisa, tudo fica bom. Por exemplo, me diz uma comida que não fica bom com ketchup, cara. Até sorvete fica bom com ketchup. E ketchup é feito de tomate. Então tomate é uma comida indulgente na culinária ocidental. Pronto, indulgente tá feito. Agora vamos pra próxima. Indulgente é isso aí. Essa última, assim, ó, nem guarda na cabeça. Segue a vida. Subverter. Eu acho que essa é a palavra que mais aparece. Que mais aparece. Esse é o verbo, na verdade, né? Ou o substantivo dele também. Que mais aparece na prova do Enem. Subverter a cada. Pô, cada umas 5 questões que tu lê, uma questão fala sobre subversão de alguma coisa. Tanto na prova de humanas quanto na prova de linguagens. Talvez até na prova de natureza apareça. Subversão tem 4 significados principais. Na verdade, vamos falar assim de 2. Sintetizar tudo, né? Um deles diz respeito a tu transgredir uma norma, transgredir um padrão, um paradigma, uma base de pensamento, uma filosofia, um estado, alguma coisa desse tipo, uma linguagem, uma civilização, tu subverte aquilo ali, tu muda aquilo de forma drástica. Então, cara, isso é sem dúvida a palavra que mais aparece. Por quê? Tu pode subverter paradigmas em literalmente qualquer coisa. E ainda tem que subverter no sentido físico. Então eu posso subverter algo que é virado avesso. É afundar aquilo ali, é eu derrubar alguma coisa, enfim, trazer a escombros, por exemplo. Então, derrubar um prédio, eu tô subvertendo a estrutura daquele prédio, eu tô derrubando ele. Esse foi um dos meus exemplos, inclusive. Aqui em Porto Alegre tem um prédio chamado Esqueletão Tina, ele foi derrubado esse ano, eu acho. E minha frase foi que o esqueletão porto-alegrense, inclusive tem hífen, tá? Foi subvertido em 2026, ou seja, ele foi derrubado. Minhas outras frases foram: o Renascimento subverteu os estados confessionais europeus. Não exatamente, tá? Essa frase ela tá certa até certo ponto, só que ela tá errada no contexto histórico. Então o sentido histórico dela tá ruim, porque não teve uma subversão dos estados. Então os estados confessionais eles não acabaram. Na verdade, a igreja continuou regendo boa parte da política ocidental por muito tempo ainda. Ainda faz, né? O Vaticano tem muita influência sobre as decisões no mundo todo, por exemplo. Então, não, o Renascimento não subverteu exatamente os estados confessionais. Os estados confessionais eu já falei na última aula, né? Nosso último treino, que é todo aquele estado que ele é regido por uma norma, por leis, por mandamentos, por o que quer que seja, envolvidos com a teologia, com a religião, com, enfim, alguma coisa que se acredite aí, né? A outra frase foi que a filosofia,
com os pré-socráticos, subverteram a cosmogonia grega. O que é cosmogonia? Caso vocês não saibam, cosmogonia é o contrário, entre várias aspas, de cosmologia. Cosmologia é o estudo do cosmos, e o cosmos a gente está falando de tudo. Tudo. Nós fazemos parte do cosmos, a natureza faz parte do cosmos, a matemática, enfim, o pensamento no geral, ele estuda o cosmos. Só que antes a gente tinha a cosmogonia. O que é a cosmogonia? É o estudo não, é a interpretação do cosmos por meio de entidades teológicas. Então eu vou dizer que o cosmos, eles são praticamente pessoas, eles são como se fossem entidades. Então existe um mito lá da Gaia, né, que seria a Terra com Cronos, com Atlas, Gaia e Atlas. Não, Atlas segura Cronos. Não, não é Cronos também. É Urano, eu acho. Eu acho que é Gaia e Urano. Titãs gregos. Gaia e isso, Urano. O que acontece? Os gregos diziam que Urano e Gaia estavam num sexo infinito e muito grande, e que a Gaia é a Terra e Urano é o céu, e eles se encontram eventualmente, né? E procriam muitos filhos aí, que seriam os deuses, no caso os titãs depois, né? Não, na verdade não são os titãs, são os deuses mesmo. E um desses filhos é o Atlas, e o Atlas segura o céu. Então ele tá no pico mais alto do mundo, segurando o céu. Beleza. Isso é cosmogonia, então eu tô explicando os fenômenos da natureza por meio de deuses, de entidades teológicas. Próximo. Sócrates foi acusado de subverter os costumes atenienses. Essa aqui tá top demais, essa aqui foi filé, entendeu? Por quê? Porque Sócrates, ele... Na época em que Sócrates viveu, existiam os... Essa aula vai ficar longa, porque eu me inspirei hoje. Ele existiu na mesma época que os... Como é que era o nome dos filha da puta, cara? Eram os caras que convenciam muito. Sócrates... Sofistas. Sofistas. Quem que eram os sofistas? Eles basicamente eram pessoas que usavam da própria lábia pra convencer todo mundo. Não importa se era bom ou se era ruim. Eles convenciam as pessoas por meio da lábia e eles ganhavam muito dinheiro pra isso. E Sócrates, ele não queria saber da lábia pra... como é que eu posso dizer? Ganhar dinheiro. Ele só queria achar a verdade absoluta. Então Sócrates questionava todo mundo a fim de procurar a verdade absoluta das coisas, de todas as coisas. E ele subverteu ele subverteu os costumes atenienses. Então os atenienses lá estavam envolvidos nos seus comércios, nas suas trocas de dinheiro, nas coisas que atenienses faziam naquela época, talvez algumas guerras e tudo mais. E Sócrates foi lá e falou: Não, agora eu vou ficar aqui pensando. E aí ele ficava lá na praça e ficava questionando as pessoas o tempo todo. E ele converteu um monte de gente, inclusive Platão, que era um dos discípulos dele, né? E mudou a lógica ateniense. Enfim, depois Platão veio e criou a Academos, né? Academos, Academia Platônica, basicamente, que era um lugar lá onde se treinava a mente e o corpo, que era pá, não sei o que e tudo mais. E subverteu a lógica ateniense. Beleza. Ok, então isso é subverter. Subverter é, sem dúvida, a coisa mais importante. Então, sempre que eu mudo um paradigma, sempre que eu mudo um status quo de algo, eu tô subvertendo aquela coisa. Então, cara, dá pra usar subverter em tudo, bicho. Tudo que tu pensar. Pô, sei lá, tu subverteu a tua preparação no momento em que tu conheceu o Assad, entendeu? O Assad subverteu a forma como tu estudava. Essas coisas assim. Tudo tu pode subverter. Beleza, vamos pra próxima. Anomia. Anomia, cara, anomia é um conceito complexo. Anomia é um conceito complexo. Eu vou explicar de forma extremamente rasa. Extremamente rasa. Que é o seguinte. Durkheim, ele falou o seguinte. Existe um negócio chamado anomia social. Que é quando as leis, as normas e a moral que rege a moral não, né? As normas que regem uma sociedade, elas param de funcionar. E para isso existem uma série de preceitos e um monte de coisa que faz com que isso aconteça de fato, que eu não vou saber explicar aqui, mas basicamente a anomia é isso. Então, muitas coisas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um processo anômico acontecendo, dá pra dizer. Assim, expandindo muito, porque não é bem assim também. Tem vários pontos argumentativos aí, né? Mas, por exemplo, a gente tem muita lei. Muita lei.
Só que acontece uma anomia bizarra. Por quê? Porque mesmo assim as leis não são praticadas, entendeu? Então elas perdem o sentido. As leis elas não funcionam, elas não são pragmáticas. Então elas são leis anômicas. Não sei se eu poderia usar leis anômicas. Enfim. Além disso, ela tem outros significados. Então são três. É o significado sociopolítico, que foi criado por Durkheim, depois foi expandido por um outro filósofo americano, que eu não sei quem é, esqueci o nome dele. O outro sentido, ele é da neurociência, da neuromedicina, enfim, dos estudos da cabeça das pessoas, do cérebro, né, do encéfalo, que é basicamente um momento em que a pessoa ela para de lembrar a forma como se nomeia as coisas. Então ela esquece como nomear as coisas. Ela anomia, então ela perde a capacidade de nomear. Nomia seria o ato de nomear, a seria o prefixo de negação. Então, anomia, beleza. Então eu não sei nomear as coisas. E aí a minha frase para isso foi: sofreu de uma anemia severa. Anomia, não é anemia, anomia severa. Já não sabia o nome da esposa. Então esqueci o nome da esposa. A anomia dele era tão brutal que ele esqueceu o nome da esposa. A minha outra frase para o conceito sociopolítico, ele é uma dúvida, na verdade, né? Seria a anomia o problema da população brasileira? Porque a anomia, ela tem como consequência, muitas vezes, a criminalidade excessiva. Então, como as leis perderam o uso pragmático delas, pragmático sendo aquilo que tem caráter prático, que tem caráter objetivo, que funciona e que foi pré-estabelecido, a anomia seria o não pragmatismo. Então, como as leis elas são demais aqui no caso do Brasil e não funcionam muitas vezes, então elas são anômicas. É tipo isso. E aí elas causam os problemas da população brasileira, que seria roubo, estorno de dinheiro, corrupção, desvio, enfim, um monte de coisa. Por isso que o Brasil tá uma merda, entendeu? Seria tipo essa a ideia. No caso, não necessariamente é porque as leis perderam em si o uso prático, na verdade é porque a gente não sabe usar a gente não sabe usar a legislação. Ok. E o último, ele tem o sentido teológico. E teológico, como é que se explica? Basicamente é quando um indivíduo ele não segue as condutas da religião dele. Então ele está dentro de um contexto religioso, de um contexto confessional, e ele não consegue ou ele não segue por alguma razão os mandamentos lá, as normas que regem aquilo ali, que são teológicas. Então, pecador é aquele que vive em estado anômico em relação aos mandamentos de Jesus. Então ele está em anomia aos mandamentos de Jesus. Beleza, é isso aí, cara. É uma palavra difícil, palavra complicadinha, mas principalmente a anomia vem no sentido político, em que as leis elas perdem o sentido prático delas. Elas perdem a objetividade, elas perdem a função delas dentro de uma sociedade. E isso pode acontecer por diversas razões, como eu falei, né? Beleza. Às vezes acontece, inclusive, por causa de revoluções. Então, por exemplo, na Revolução, na Revolução Francesa, a gente teve um estado anômico por um momento, por um breve momento. Antes da gente não, né, deles lá na França promulgarem, antes deles ratificarem os direitos do homem e do cidadão, né? Inclusive a gente já bota um adendo aqui sobre os direitos do homem, né? Naquela época não existiam mulheres, como o direito do voto, não sei o que, liberté, égalité e alguma outra coisa T que eu não lembro. O Estado estava numa anomia completa, porque não tinha legislação, não tinha entidade governamental. Ok, existiam leis, talvez existia algum tratado, mas simplesmente estava tudo em guerra. Teve a tomada da prisão lá, mano. Eles fizeram um monte de coisa, enfim, por um breve momento, talvez alguns dias. Estado anômico total. Beleza? Complacente. Complacente? Complacente. Tá difícil escrever hoje. Complacente diz o seguinte. Deixa eu lembrar. Eu vou ter que ver as frases. Ah, tá. Na verdade, eu usei. Ele é muito parecido com indulgente. Mas ele basicamente ele é não punitivo. Principalmente ele é não punitivo. Então, o meu exemplo foi simplesmente que o Estado brasileiro é complacente demais com quem transgride a norma. As leis, a Constituição Federal. Então alguém lá vai lá, transgride a norma e o Estado brasileiro ele é muito complacente com isso, ele não faz nada.
Beleza, uma pessoa vai lá e. Ah, que nem. Meu Deus, mano, tem um caso agora que deu que um cara matou o filho de 3 anos. Pô, maluquice total. E o cara tá solto, mano. Tá em regime semiaberto. Pô, me diz se isso não é uma complacência total, velho. Ah, ele era réu primário. Burro velho de 40 anos já. Pelo amor de Deus, entendeu? Aí, muito caso, assim, tudo. É, o ECA não fez nada. O. Um monte de coisa, um monte de problema. Eu não vou saber dizer porque eu não li nada sobre isso. Eu peguei por cima. Eu vi o Jornal do Almoço falando sobre. E eu fiquei puto, mano, pistola, porque é complacência total do Estado brasileiro, da legislação, das normas que regem o nosso país, mano. Isso é bizarro. Um cara matar uma mulher e ser solto no outro dia, entendeu? Isso é uma complacência total. Pô, o presidente roubar um país e ficar solto por aí e ser presidente de novo. Isso, me diz se isso não é complacência. Enfim, vamos lá. Não vou entrar em detalhes políticos aqui. Baliza. Baliza, mano, baliza é engraçado. Baliza é legal. O que tu pensa em baliza? Cara, eu aprendi no meu curso de direção que baliza é a manobra de estacionar o carro, né? Tu vai lá e faz uma baliza. Não, não é. Na verdade, baliza diz respeito aos sinais do trânsito. Não exatamente do trânsito, mas qualquer sinal. Então, um sinal, uma marcação, uma placa, coisas do tipo, são balizas. E aí eu criei duas frases. Virei o Cebolinha. A primeira é que é importante compreender, é importante compreender as balizas do trânsito a fim de praticar uma boa condução. Então, se tu não sabe o que são as placas de trânsito, o que são placas de chão, o que são os sinais ali, não necessariamente são as placas, né? Mas os sinais também. Tem as faixas da rua, tem as faixas tracejadas, tem as faixas. Enfim, vários tipos de faixas diferentes. Se tu não sabe aquilo ali, nada daquilo ali, tu não vai saber dirigir, mano. Tu vai sair correndo na faixa de segurança e vai falar o que essa gente tá passando aqui no meio da rua, entendeu? Porque tu não sabe que é uma faixa de segurança. Então, pra praticar, e tem muita gente que passa, inclusive. Pra praticar uma boa condução, tu precisa saber as balizas de trânsito. Assim, não se usa? Não, mas tá aí. Poderia usar também marcações viárias, né? Enfim, várias coisas aí, sinônimos. E o último foi que, o último exemplo, né? As balizas para os navios portugueses eram as estrelas. Então, eles usavam de balizas, de marcadores, de indicadores de direção, as estrelas no céu. Então, para chegar no lugar, eles pegavam lá aquele bagulhinho que ficava no horizonte, assim, e apontava pra estrelinha, sabe? Que ficava assim, de baliza. Então eles olhavam para o Cruzeiro do Sul, falavam, não, a gente tem que seguir na direção do Cruzeiro do Sul porque ele aponta pro sul. Essas coisas, entendeu? Então as balizas eram as estrelas. Beleza, é isso aí. Indulgente, subverter, anomia, complacente, baliza. Pô, maneirinho aí. Complacência também pode não ser necessariamente com coisas tão grandes, tá? Então, por exemplo, o Assad não é nada complacente com os alunos que brincam com ele na aula. Brincam com brincadeiras idiotas, claro, né? Ele tá é, coberto de razão. Então, por exemplo, um cara mandou no chat esses dias que brincando, né, que ele queria a atenção do Assad e tudo mais, o Assad foi lá e baniu o cara. Não sei se baniu de fato, mas deve ter banido. Enfim, o Assad não foi complacente nesse caso. Na verdade, ele foi bem pragmático em relação às normas da plataforma Assad. É isso. Inclusive, o ChatGPT tava falando. Depois que eu comecei a usar o Meta, as frases elas têm saído de modo muito natural. Por quê? Porque agora eu tô estudando a palavra em si, entendeu? Eu não tô só simplesmente, é isso aí. Não, agora eu sei a palavra de fato. Então, agora eu consigo pegar e usar de fato, sabe? Eu consigo ver um exemplo e falar, tá, era só isso. Tem algumas palavras, pô, tem umas palavras que é foda também, né? Que nem pleito, pô, ainda não sei usar pleito direito, sabe? Capitular, dever, mano, é umas palavras que é muito complicada. Mas se eu ver na prova, eu vou falar, tá, até sei. Consigo inferir pelo contexto aqui o que quer dizer. O contexto corrobora o meu entendimento, entendeu? Então é isso aí. 24 minutos, ninguém vai ver esse vídeo. Um bom estudo pra vocês, tenham uma ótima tarde. Agora são 11h24, vamos fazer questão. E é isso, vamos embora.